Olá, pessoal. Estamos novamente aí no nosso podcast Saúde em Pauta, que o objetivo nosso é trazer informações de qualidade no segmento de saúde, com o objetivo de trazer informações, porque a gente sabe que em rede social, internet, as informações são diversas e nem sempre confiáveis. Em especial, a gente tem dito que ao longo dos anos tem se formado uns pseudos especialistas, né? Pessoas que se dizem especialistas em determinadas áreas, mas na verdade não tem a bagagem que a gente diz. E quando a gente diz bagagem, a gente fala que a pessoa tem que ter pelo menos 10 anos trabalhando em alguma área específica, seja ela de formação. Então, o nosso foco aqui é trazer especialistas, especialistas no assunto do que fala, com anos de experiência e pessoas já testadas na sociedade. São confia, são profissionais de saúde que já foram já testadas no mercado de trabalho, na sua assistência a pacientes, e a gente preza por isso, a boa assistência aos pacientes e às pessoas. E hoje eu queria agradecer a presença de minha colega doutora Gabriela. A gente vai transcorrer falando sobre feridas, tratamento de feridas, pé diabético, que é um assunto extremamente relevante. A gente sabe que nossa população tem uma prevalência grande de pessoas com problemas circulatórios, diabetes, e nossos índices de amputações, infelizmente, no Brasil tem sido uma tragédia. Eh, Doutora Gabriela, obrigado pela presença. Eu sempre costumo dizer que trazer um colega médico, um bom colega médico, é complicado, a agenda nem sempre é fácil, a gente tem família, tem que cuidar dos nossos pacientes e agradecer sua presença. E diga aí um pouco sobre quem é a doutora Gabriela, qual é a formação, o que é que você faz e, novamente, seja muito bem-vinda ao podcast Saúde em Pauta. Obrigado, Leandro. Bom te encontrar novamente nesse ambiente aqui, né, de informação. Eu sou Gabriela Kruszewski, minha formação inicial é cirurgiã, né, e depois eu fiz também terapia intensiva como especialidade. A gente se conheceu, acho, em ambas, né, se encontrava em hospital em ambas, tanto como cirurgia como na terapia intensiva. E há 10 anos eu abri uma clínica especializada no tratamento de pacientes com lesões de pele. Essa clínica, assim, caiu meio de paraquedas, né, mas eu acredito que é propósito mesmo de cuidado de paciente. E hoje eu vivo essa realidade de cuidar de pacientes que têm lesões de pele, tanto pacientes diabéticos como pacientes com problemas circulatórios, como você citou, úlceras, venosas, pacientes que se operaram e não cicatrizaram. Mas eu acho interessante esse foco no paciente diabético, porque ele é grave para qualquer, a gente pensa assim: "Não, ele é grave aqui no Brasil, que é um país, né, subdesenvolvido, a gente não tem acesso à saúde fácil", não. Ele é um problema mundial. A amputação, a questão dos hábitos de vida que estão envolvendo o paciente diabético hoje, é um problema mundial e que leva a um alto custo, né, não só para o paciente, como para o país, como para o governo e principalmente um alto custo mental, disfuncional, porque são pacientes, como você falou, a maioria está tendo uma incidência muito grande de quê? De amputação. E aí esse paciente, ele jovem, ele perde sua capacidade de trabalho, de produtividade, e aí enfim, né, transcorre. E nessa formação, uma das coisas que eu acho importante que eu fiz foi a os cuidados paliativos, porque ajuda muito essa visão, porque a gente pensa em cuidados paliativos, Leandro, justamente no paciente que está morrendo, né. Mas o cuidados paliativos a gente aprende que é lidar com o paciente que teve um diagnóstico de uma doença crônica e como é que ele vai, vivenciar, viver esse diagnóstico ao longo da sua vida e se cuidar. Essa questão, vamos começar primeiro por esse tema que você puxou, que é a questão do diabetes, né? A diabetes é uma doença extremamente prevalente no nosso ambiente, aliás, é no mundial. E interessante que, eu estou inserido no contexto de diabetes, eu tenho um filho com diabetes tipo 1 e é algo que eu imergi. Então eu tenho um conhecimento, estudo, tem muitas pessoas dedicadas ao conhecimento de divulgar, inclusive, conteúdo de qualidade de diabetes sobre para na rede social, né, para a população. E recentemente, uma dessas grandes divulgadoras de diabetes, ela tem diabetes tipo 1, se eu não me engano, desde 11 anos de idade, é uma amiga hoje minha, mora em São Paulo, e na adolescência ela teve um descontrole. Adolescente, a gente sabe que adolescente é rebelde, né, a gente fala que é uma rebeldia sem causa, e nesse descontrole ela teve algumas complicações. Hoje ela está com 50 anos, se eu não me engano,
próximo de 50 anos, e ela teve dessas descompensações, ela teve inclusive um pé diabético, que ela trata, e por conta dessa equipe, desse trabalho maravilhoso que você faz, ela não chegou a amputar o pé, ela teve chegou, se eu não me engano, ela perdeu uma parte do pé, mas não ficou disfuncional, porque o pessoal, quando a gente fala disfuncional, é um médico, é um engenheiro, é um dentista, é um professor, que muitas vezes, por conta de uma ferida não tratada, ele vai perder um pé e ele vai ficar disfuncional. Ele vai perder sua capacidade, ele infelizmente, a gente sabe que acontece. E recentemente ela teve uma ferida que ela identificou muito rapidamente, e como ela mora em São Paulo, ela foi lá numa clínica, provavelmente como esse mesmo trabalho que eu quero até conhecer e divulgar para a gente, esse trabalho de cuidar de ferida, e eu fiquei assim maravilhado, porque eu estou acostumado, de uma maneira geral, ver público, a gente, né, na nossa carreira, a gente Uhum. viu pessoas evoluindo com feridas horríveis e amputar. Chegava no hospital, você na parte de cirurgia com certeza deve ter feito amputações. Quando eu era residente de clínica médica, você é residente de cirurgia no Ananere, a gente teve pacientes em comum com essa situação, e eu fiquei, assim, muito maravilhado com essa ferida dela, que evoluiu e ela tá bem. Ela começou com calo, ela ficou preocupada, foi nessa clínica. E me diga qual é a importância dessa sua atuação em feridas. Explique para o público, esse cuidado em especial, vamos falar inicialmente para o público diabetes. Então quero que você fale para o público que tem diabetes, o que é um ferimento do um pé diabético, e que isso não é o fim, não é uma tragédia para uma amputação como a gente tem visto ocorrer. Eu vou fazer de uma forma que eu explico aos meus pacientes, que eu acho bem didático, né. As pessoas geralmente olham para diabetes como uma doença do açúcar, elas focam no valor do açúcar. Então, quantos chegam para mim e falam: "Não, doutora, mas o meu diabetes está controlado. O meu açúcar, né, na cabeça dele está controlado". E a diabetes é uma doença inflamatória. Ou seja, você convive diariamente com um sistema que você não está conseguindo compensar essa inflamação. Então, você torna o seu corpo o quê? Um corpo inflamado cronicamente. E a manifestação da pele é tão característica, gente, a manifestação da pele em relação ao diabético, que é dita, Leandro, que a manifestação da pele pode ser um preditor, um marcador de que você tem diabetes. Ou seja, você vai ser avaliada, às vezes você nem tem um diagnóstico, mas você começou com prurido na pele, você tem aquela eh, manchas na pele, né, aquelas marcas nas dobras, que é a acantose nigricans, que você começa no diabetes tipo 2, "Poxa, minha pele tá escurecendo, tá ficando mais áspera nas minhas dobras". Então ela se torna um marcador para o médico falar: "Epa, você acha que você já tem o diabetes". E culminando com o pé diabético, que chama muita atenção, porque justamente leva essa questão, da maioria das vezes, para amputação. E aí é importante, que eu trago sempre na conscientização, se eu tenho uma doença inflamatória, ela está agindo aonde? Onde tem nervo e vaso. Então onde é que eu tenho nervo e vaso no meu corpo? No corpo inteiro. Então o diabético, ele é atingido da cabeça, eu falo, da cabeça aos pés. Só que, muitas vezes, acompanhados de tantos outros fatores, que quando ele tem um infarto, como é no seu caso, quando ele tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, o que acontece com esse paciente? Esse diabetes fica lá como um pezinho lá atrás. Porque ele não entende, e também nós médicos que temos esse papel, acho fundamental, de educar, de trazer para ele a realidade de quanto essa doença foi um fator que predispôs ele a isso. Então o pé diabético, que é uma alteração tanto do vaso quanto do nervo na extremidade das pernas. O paciente já começa com a ferida enorme, horrorosa, para amputar? Não. E é isso o nosso dever. O paciente, geralmente, ele começa se queixando que está mais dormente, que não está sentindo tanto. O paciente começa com a calosidade. Só que nós não temos o hábito de quê? De olhar para os nossos pés. E ele também não é ensinado desde novo. Você me falou aí do seu filho. Uma educação primordial é: sempre vou examinar os meus pés, eu vou calçar um sapato adequado, eu vou saber. Enfim, a gente vai entrar nesse percurso só para eu não me perder. E aí, esse paciente, então, no mínimo detalhe do pé dele, ele deve procurar assistência. Mas aí eu também não posso deixar de ter uma visão crítica sobre nós da área de saúde, que esse paciente às vezes até vai procurar. Mas quando chega lá, ele recebe um anti-inflamatório, um antibiótico, manda ir para casa lavar o pé. E esse paciente, então, ele não é o que? É acompanhado. O que aconteceu com sua amiga?
Além da informação, do conhecimento, que é o que você está tentando trazer aqui, ela foi em busca e ela encontrou o lugar certo. E esse lugar certo, ele fez o quê? Ele acompanhou a evolução. Não falou para o paciente, vá para casa, tome esse... E esse paciente depois volta para quem dizer se está bem, se não está. Aí o que acontece? Como ele não sente ou ele não tem esse hábito, ele não é um profissional, ele toma antibiótico, ou toma anti-inflamatório e acha que está tudo ótimo. E aí, quando ele vai ver, drenando secreção, odor fétido, ele chega numa emergência, que geralmente eles vão procurar agora uma emergência, e aí já vai um outro gargalo da nossa saúde, o fim desse paciente geralmente é amputação. Porque o curativo, nós não somos preparados para pegar esse paciente, tratar e depois falar, vamos fazer um curativo para tentar resgatar esse membro. É, e essa questão da prevenção, vamos lá, prevenção do pé diabetes, né? A gente sabe que é a doença da circulação, é a doença do nervo, perde a capacidade, topa e etc e tal. Você acha que seria interessante que, de fato, isso assim é um fato. Infelizmente, o sistema de saúde, seja público, seja privado, pouca gente examina os pés. É raro, você no meio que a gente convive, às vezes os pacientes falam: "Doutor, poxa, você está examinando meu pé, mas ninguém examinou meu pé, ninguém avaliou, meu pé, não pelo fato de ter diabetes", e o próprio paciente não não tem isso. Essa semana mesmo que se passou, tem um paciente diabético, insulina e tal, estava com uma queixa e já tinha um início de uma ferida, falei: "Não, você vai procurar aqui tal, 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 para começar a acompanhar". Mas não há essa prevenção. Você acha que é interessante que o paciente diabético, por muito longo prazo, já procure um atendimento, por exemplo, de sua especialidade, para fazer uma avaliação? Eu particularmente, eu acho que já é interessante, porque você tem um olhar um pouco mais crítico. Então Isso. você trabalha já com a visão já de um especialista em relação a feridas, você tem um conhecimento, técnico e prático disso. É interessante essa prevenção e em que momento deve ser feita e como ela se faz? Importante até dizer que isso está bem descrito no consenso, né, do diabetes em relação à lesão de pele, porque a gente tem o grau, nem todo paciente, ele já precisa buscar quando já está com a lesão, ele precisa ser orientado, então a prevenção é fundamental. E quando é que eu devo fazer? A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico de diabetes, o interessante é que eu busque essa orientação, porque é melhor você tratar, prevenir do que tratar. Inclusive em relação a custos. E aí eu vou dar uma questão para vocês. Às vezes, as pessoas que falam em prevenção dessa lesão, elas vão pensar que vão tomar algum remédio, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, está muito associada a essa coisa. Eu tenho uma queixa e eu tomo um remédio. Mas a prevenção, na verdade, sabe o que vai ser? Te orientar a como olhar para os seus pés, a como examinar o seu pé diariamente. Uma coisa simples, como tratar suas unhas, porque a maioria da infecção parte dessa questão do cuidado com as unhas. E principalmente, fazer uma educação em relação aos hábitos de vida. E aí eu vou puxar a sardinha um pouco para a dermacura, porque eu vou te contar uma coisa que eu acho que vai ajudar outras pessoas também a entender por que que eu bato tanto. Inclusive, eu criei um movimento chamado Hábitos que Curam, porque, Leandro, quando eu comecei a cuidar de pacientes diabéticos com lesão no pé, eu falava assim: meu Deus, eu sou uma médica com 2 especialidades, eu tô aqui falando de curativo. As pessoas no mercado estão me vendendo um curativo que vai cicatrizar esse paciente, mas não é um curativo que cicatriza. Se eu tenho um pouco de estudo fisiológico, fisiopatológico, eu sei que quem cicatriza é o organismo. Então, assim, como é que eu posso estar acreditando que um material externo vai cicatrizar uma ferida? E aí eu comecei, a partir daí, estudar profundamente esses pacientes. E o que eu percebi é o seguinte: eu preciso trabalhar a ideia do paciente com ferida também, ou sem ferida, no processo preventivo, quais são os hábitos de vida dele. E aí a gente levanta, eu falo, gente, a gente tem no hábito da prevenção, no âmbito da prevenção, 3 coisas que é de graça, vamos dizer assim. Não é de graça porque alimento você paga. A alimentação, a hidratação e o sono são os 3 maiores reparadores, reconstrutores, que seja da pele ou de qualquer outro órgão que nós podemos ter. Então é nesse foco que eu levo o paciente. Então a gente construiu pilares de prevenção, mas de conscientização e acompanhamento, porque também é muito fácil eu virar para o paciente e falar: ó, você precisa mudar sua alimentação, você precisa beber mais água, você precisa fazer um exercício físico, você precisa dormir bem, e esse paciente me dá tchau e vai embora. Então,
construir um hábito de vida, mudar os hábitos, não é uma questão só de dica, de orientação, de te entregar um papel. É uma questão de você entender primeiro quem é esse paciente, os hábitos que ele tem e principalmente conscientizá-lo. Então eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho muito importante, né? Eu sempre cito essa historinha. Vamos dizer, Leandro, que eu e você a gente saiu para comprar uma televisão de R$ 10.000. Para você, eu sei que 10 mil é pouco. Nada. Mas chegamos lá e a gente é vizinho de porta. O entregador foi no mesmo dia entregar a nossa televisão. E na sua casa, a casa estava toda arrumada. Eu não digo uma casa chique, não, uma casa arrumada. E aí ele botou lá a televisão e foi na minha casa toda suja, toda desarrumada e botou. Poxa, é uma televisão, R$ 10.000. Bonita, só falta fazer café pra gente. Qual é a televisão? Onde foi que essa televisão ficou melhor? E aí todos respondem, eu acho que você também responderia, na casa limpa, na casa arrumada. E aí eu falo a mesma coisa, o que adianta eu te oferecer uma tecnologia, um curativo especial, sabe, um laser terapia, uma hiperbárica, se eu não cuido da casa? E qual é a casa? O organismo. Então eu trago o paciente para essa consciência, eu preciso cuidar da casa dele. E para cuidar da casa, tem hábitos que ele vai precisar rever e a gente vai precisar ajudar ele. Então, você citou aí, né, o diabético rebelde. Mas entenda, o diabético tá ali achando o quê? Que vai tomar insulina ou que vai tomar a medicação e que tá tudo bem. E que ele tá sendo privado por causa de uma doença, de várias coisas boas na vida. Só abrir um parêntese aqui, é interessante esse ponto. Essa questão de mudança de estilo de vida, todo especialista que a gente traz aqui nesses podcasts, você vê que pessoal, mudança de estilo de vida. Como é importante o estilo de vida. E de fato, e aí que entra nessa questão de uma equipe multidisciplinar. Eu parei isso para quando você falou a questão da rebeldia. Porque a gente tem um conceito, um falso conceito. Eu praticamente todos os podcasts eu digo que se você olhar de perto, ninguém é 100% saudável, né? Não existe o super-homem ou a super-mulher. A gente está aqui num processo de adoecimento e ou envelhecimento, ponto. E a gente nota, que o cardiologista ele acaba sendo um grande clínico, né? A gente nota que as pessoas elas se penalizam. Poxa, eu já estou penalizado por minha doença, eu vou privar mais disso. Então isso que você falou é extremamente importante. Aí entra o acompanhamento psicológico que faz parte da pessoa entender, né, e entrar nessa mudança de estilo de vida, ela entender que não ela é penalizada por sua doença, ela precisa mudar esses hábitos. Então a gente disse que o paciente diabético falou, ele precisa tratar bem, não é uma tecnologia nova, mas fazer o beabá, né, o feijão com arroz. Então ele fez, você orientou, ele fez o beabá, fez o feijão com arroz. A gente já identifica, por exemplo, que na consulta o pé já está com a queda de pelo, né? Quais são as características que já inicia uma questão de uma predisposição a ter um pé diabético? Você pode mais ou menos dizer assim para a gente? As alterações são múltiplas, mas um paciente que principalmente tem um ressecamento, você vê que a pele dele é mais seca, tem mais rachaduras. Por isso também leva a questão do prurido, né, da coceira, eles coçam mais. Eles começam a sentir alteração da sensibilidade. Então você vai ver, as principais queixas são essas, né? Ah, minha pele tá muito ressecada, tá muito rachada, tá com muito prurido, eu tô coçando muito, doutor, não sei o que tá acontecendo, que faz parte do processo da desidratação da própria doença. E aí, o que a gente precisa entender que não é passar simplesmente um hidratante. A hidratação principal vem de um outro pilar que é muito importante, que é beber água, né? Então, às vezes, você vai e aí a gente, como profissional de saúde, volta a falar, a gente é responsável pela educação da população em dizer que não é algo externo só que vai mudar. Um bom hidratante é ótimo, mas não vai ser a marca importada caríssima na farmácia que vai mudar o seu quadro de desidratação. E principalmente, gente, às vezes para esse paciente, hidratante sozinho não resolve, às vezes piora o quadro do paciente. E na educação, não é uma receita, e você falou muito bem, não é eu virar para o paciente e falar o que ele precisa mudar.
A gente constrói uma roda da saúde, né, ou da vida com o paciente, onde a gente conscientiza o paciente que não é importante que ele viva a sua plenitude tirando 10 em tudo, porque a roda o que ela precisa para girar é ter o quê? Equilíbrio. Então, claro que na hora que você está revisando, eu estou bebendo mais água, mas hoje eu comi uma coisa fora. Então, assim, a gente ensina até mesmo, Leandra, como compensar as necessidades. Então, eu vou para um aniversário, vai ter pizza. Será que eu posso não comer 100% da pizza? Eu posso comer menos? E na hora do almoço eu tenho uma alimentação mais regular? Porque a gente precisa ser realista com as necessidades dos nossos pacientes. A gente não pode trazer ele para o mundo da lua. Então, começou a ter esses eventos, eu procuro o especialista, e o especialista ele vai trabalhar justamente, primeiro, no processo da hidratação, no processo também do diagnóstico correto dessa diabetes e principalmente na condução correta. Porque quando você recebe um diagnóstico, não significa que você está recebendo o quê? Um fardo, né? Tipo assim, ó, é como diz do juiz que bateu o martelo e falou: ó, isso aqui é o seu fim, Sentença a de morte, né? sentença. Aquilo ali precisa apenas ser colocado como um fator de que quantos o diabetes tipo 2, Leandro, pode mudar a sua trajetória. Não ser esse diabético, não ter mais esse diagnóstico, se ele realmente foi ensinado. Sim. E aí a coisa principal que eu acho da prevenção é que muitos desses pacientes, eles estão já com a questão do comprometimento da pele, mas eles estão achando que eles estão compensados. E eu vou dizer por quê. Eles estão tomando lá o seu hipoglicemia anti-oral, ou seja, as medicações orais, gente, para diabetes ou a sua insulina. E aí de manhã eles medem lá a insulina e falam, 120, 140. Ah, tô ótimo, eu sou diabético. Eu tô ótimo. Então, a maioria, quando a gente pergunta, você é diabético? Não, doutor, eu sou, mas eu sou compensada. É igual hipertensão. Não sei se você passa por isso. Você é hipertenso ou não? Eu tomo remédio, mas eu não sou hipertenso. Então, até o que é mais importante do que eu começar a falar de comida e de água e de exercício e de intestino para o meu paciente? Porque eu quero tratar hoje aqui com você sobre isso, essa questão do intestino. É eu falar para ele o que é uma diabetes compensada. O que é cuidar dessa glicemia, que não é simplesmente tomar uma medicação. Então, assim, às vezes você como clínico, eu tenho certeza que você passa muito mais isso, sua consulta é muito mais educativa, porque o minuto que você prescreve ali é um minuto que você já tem a habilidade de saber qual a medicação para aquele paciente. E como você disse, o nosso objetivo é personalizar, né? Porque às vezes tem gente que pergunta, doutor, qual é a atividade física que eu posso fazer? Eu falei, qual é que você gosta? Você gosta Perfeito. de quê, né? Então não adianta, eu digo, num dos primeiros podcasts aqui, a gente entrevistou uma colega psiquiátrica, porque hoje com a questão de rede social, ela falou que são comportamentos miméticos, né? As pessoas querem mimetizar alguns comportamentos porque fulaninho, influenciador, faz aquilo e acha tenta querer fazer aquilo, só que fica muito distante da realidade. Então cada um tem a realidade. Comece pelo básico, né? Vai começar pelo básico, pela sua avaliação, mudança de estilo de vida e, e ajustar a sua necessidade. Tecnologias boas, novas, é interessante. Ninguém está dizendo que a gente é contra, né? Mas ela precisa estar primeiro alocada em pessoas que saibam usar essa tecnologia e já fez seu dever de casa. É um passo a mais. Porque de fato existe um fardo, realmente é cansativo para algumas determinadas doenças, mas você tem essa mudança. Então a gente age na prevenção, né? O paciente começa a alterar o seu membro inferior, é interessante que já faça uma avaliação, chamar para você, então mandar para você que você faça essa avaliação inicial. E quando já há um estágio de, por exemplo, uma úlcera, seja determinada que for, você citou aí a questão da hiperbárica, né? Como é que tá essa questão da hiperbárica, em especial aqui em Salvador e na Bahia? Como é que você vê? Você acha que está pouco? Realmente, de fato, é importante na sua especialidade? Explica um pouquinho para a gente. E o que é isso, né? Então, a partir do momento que a gente avalia um paciente, né, e o pé desse paciente, eu vou estabelecer que nível ele está, gente. É realmente isso, né? É graduar. Eu posso pegar um paciente que não tem lesão nenhuma, então eu vou fazer condutas. Depois eu posso pegar pacientes com a lesão inicial, já uma lesão final. Então, cada paciente vai receber, vamos dizer assim, conforme a sua necessidade.
E vamos lá, o paciente já tem uma lesão estabelecida, já tem uma úlcera nesse pé. E o papel das terapias. Então, a gente vai partir para essa conscientização, que é o mais importante, tá? Eu sou essa defensora mesmo, de que é necessário a gente ter essa noção de que a terapia, o que eu boto na ferida, o que eu faço externamente, ela vai ajudar apenas a ferida. E as demais coisas vai estruturar seu organismo para ele mesmo se restabelecer. Então, entenda isso. Eu não estou falando que as terapias também são excelentes. Você tem coberturas maravilhosas, você tem a hiperbárica, você tem um laser maravilhoso, mas eu estou falando que é um conjunto de coisas. E nesse conjunto de coisas entram a primeira coisa que eu quero falar para vocês. O que eu vou colocar diretamente em cima dessa ferida? Porque, Leandro, é preciso entender, a gente médico tem que parar de prescrever colagenase, Nebacetin, para os pacientes, principalmente diabéticos. O que acontece? Qual é a característica do pé diabético? Ele é um orifíciozinho bem pequeno, ou ele é uma bolinha bem pequena, e quando o paciente vai fazer a limpeza desse local, é uma lesão extremamente tunelizada, penetrante. Então veja por que o paciente não procurou logo o médico? Porque a gente tem tendência a julgar, meu Deus, olha que estado. Não, porque quando ele olhava, era um pontinho, era um orifício. Quando ele olhava, é uma bolinha. E todos vão falar a mesma história para você. O iceberg, a gente vê o quê? Pela ponta, né? A mesma coisa. Aí quando você vai lá e limpa essa ferida, como eu peguei ontem lá na clínica, a ferida já tem mais de, às vezes, 5 centímetros de penetração no pé desse paciente. E já o quê? Infecção, porque a gente precisa entender que as manifestações da pele podem começar com infecção ou sem infecção. E o pé diabético é aquele que tem infecção. E aí, a partir daí, essas coberturas que a gente utiliza diretamente nesse pé, eles têm antibióticos nessa cobertura. Não, pomada não serve. Então, eu sou assim, óleo de girassol, as pomadas, eu sou o contrário, porque vai trazer umidade para esse pé. E entenda, geralmente é uma prescrição que manda o paciente para casa. O paciente não tem condições de cuidar desse pé, ele não sabe. O filho, a esposa, não sabe cuidar. Então, a primeira coisa que a gente combate é isso. Então, esses curativos, eles vêm com essa característica de ter um antibiótico na sua estrutura, dentro da própria estrutura do curativo, onde quando ele absorve aquela secreção, ele mata a bactéria nele, tá bom? Então, não tem esse problema de risco de, vou estar usando antibiótico durante o curativo, mas isso é uma informação importante. Então, nada de pomada. E a outra coisa, vem as terapias que a gente chama as adjuvantes, né? Que vem junto com isso, que é o laser e a hiperbárica, que é o que eu posso falar mais. Tem também a ozonioterapia, mas eu não falo, não sei, porque médico a gente não tem esse treinamento. E o que é a estrutura tanto do laser como da hiperbárica? É a entrega, é fazer com que a gente tenha mais oxigênio nessa célula danificada. Qual é a diferença? A hiperbárica você faz lá, você entra em uma câmara com 100% ou ajustes de oxigênio, conforme a demanda, onde você vai inspirar esse oxigênio. E aí, quando você inspira, é como se você aumentasse, né, a quantidade de oxigênio no seu caminhãozinho, no seu sangue, que vai ser levado lá até aquele lugar que está deficiente. Então, para as pessoas que não entendem, é justamente isso. Eu vou aumentar minha quantidade de oxigênio dentro do meu sangue, e aí, quando ele for passando pelos lugares, ele vai chegar lá no pé e vai dizer, esse lugar está precisando mais. E aí, esse lugar vai absorver mais esse oxigênio, porque a gente sabe que o que a célula precisa é de nutriente e oxigênio. Então, a gente entrega. Qual é o laser? O que ele faz? Ele vai lá com uma luz físico-química, é uma transformação, eu entrego essa luz, essa célula danificada, ela absorve essa luz e por uma transformação física, ela faz com que a mitocôndria dela seja ativada e produza mais oxigênio. Então, a base das duas terapias é a oxigênio-terapia. E muda mesmo, né? Muda, é fantástico, assim, que você tem. Qual é a sua experiência assim, no dia a dia? Eu acho fantástico os dois. Eu tenho prática, assim, grande nas duas. Grande em hiperbárica, porque já trabalhei, inclusive, no centro. Já recebo muito paciente que vem de hiperbárica. E também com laser, porque pratico todos os dias nos pacientes. Mas eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Inclusive, o SUS dá acesso à hiperbárica, tá? E aí eu vou ser um pouquinho... Tem pacientes que chegam pra mim, tipo assim, doutora, eu já fiz 60 sessões de hiperbárica. Não sei como é que se você sabe como funciona, as pessoas de casa, todos os dias, né? E você vai passando, tirando foto. Doutora, eu já fiz 120. E muitos não têm resultado. Aí querem crucificar a hiperbárica. Não, eu não crucifico. É excelente. É igual você falar que a quimioterapia não deu certo. Sim. É excelente. O problema é que a hiperbárica sozinha não faz milagre. E aí o que aconteceu no nosso sistema de saúde? Como
foram feitos pactuados hiperbárica. Então, o paciente passa óleo de girassol, usa colagenase e vai para hiperbárica. E aí, desculpe te falar, mas aí a gente começa a ver o sistema mais voltado para a questão financeira do que do cuidado, Sim. né? Porque aí é rentável e também eu não posso dizer que eu não estou dando o quê? Assistência. Você está fazendo um curativo, você está recebendo hiperbárica, que é uma tecnologia. Só que aí o paciente começa a pensar o quê? Ah, meu Deus, então sou eu. E aí, no final, você amputa. E aí, você pensa o quê? Então, o problema é a Sim, diabetes. sim. Não está sendo assistido como completo, como você falou, né? E, principalmente, né? A hiperbárica sozinha, ela veio como uma terapia adjuvante. Sim. Ela não veio como uma terapia isolada. Sim. Não é só ela que vai resolver o problema, né? Isso. Mas existe aqui em Salvador, tem quantos centros de hiperbárica? Aqui tinham mais centros, né? Tinha na Sagrada Família. Sim. Tinha ali do COT, em frente ao COT, que é o que mais atende, na verdade. Eu só E tinha conhecimento agora, desse do corte. e agora tem uma clínica mesmo, que é uma clínica particular que faz a hiperbárica, que os 2 lugares, na verdade, que eu conheço, tá, Sim. gente? Não sei se teria Eu outras. também é algo que não tem. Eu praticamente achava que só tinha no corte, depois que tinha no Sagrada, mas realmente não tenho conhecimento sobre esses outros, não. Agora eu quero te pedir licença para falar uma coisa, né? Quando o paciente chega para mim e eu vou ver esse paciente e sabendo que é uma doença sistêmica, que não é uma doença de pé, eu sempre pergunto para o paciente, e a gente médico precisa trabalhar isso, quem te acompanha? E precisamos ser parceiros. Por quê? Porque eu acho que o paciente ele tá cansado, Leandro, também dessa questão. Imagine, ele vai para mim, aí depois ele vai para você, aí depois ele vai para o endócrino, depois ele vai para e ninguém se comunica. Então, na verdade, eu digo que a gente é uma equipe multidisciplinar, mas a gente não é interdisciplinar. A gente não conversa sobre o paciente. Aí, às vezes, eu tô com um paciente, e você também deve ver isso, que ela me entrega, pela terapia intensiva, né? Eu tenho muita prática de olhar as medicações, ver o que o paciente está usando. São 3 receitas e às vezes de 2 cardiologistas, onde um botou uma medicação, o outro trocou e o paciente não sabe. E Leandro, às vezes ele tá usando as 2 receitas. Não sei se você já vivenciou isso. Não, Ele tá isso usando as 2 receitas. Recentemente aconteceu de uma paciente minha, aí ela precisou ir para outro colega e fez não, ele foi para emergência, fizeram outra prescrição. Ela usou 2 beta-bloqueadores. Ela estava usando carvedilol e metoprolol. Porque nenhuma receita tava um no outro e ninguém explicou pra ela, ó, se você tomar esse, você não toma. Aí como ela viu que era diferente, ninguém explicou, ela tava tomando. Ela me mandou, ó, minha pressão tá baixando, tô passando mal. Aí eu falei, me manda o remédio, você tá tomando esse. Era a mesma classe. Isso aí acontece muito comum. E aqui é uma crítica que a gente faz hoje, a gente profissional médico, e infelizmente é raro e tá se tornando cada vez mais raro a gente conversar sobre o paciente, porque ele vai no especialista, vai em um, vai em outro, vai em outro. No final não tá ninguém vendo nada. Nada. Um Isso. vê uma coisa, o outro vê a outra, ele fica completamente perdido. Ninguém chega para ajustar o meio de campo. E vem uma questão que a gente sabe que tem as vaidades, etc. E, de fato, esse é um grande problema que a gente tem hoje. O paciente é visto por diversos especialistas e ninguém está vendo ele como um contexto. Esse é um problema que a gente precisa resolver. E você, se você está assistindo e é paciente, entenda. É necessário que seus médicos eles se conversem entre si, né? Se entendam. Claro que a gente pode até ter uma discordância de um medicamento, às vezes eu coloco, o endócrino acho que é outro. É normal médicos ter discordância, mas precisa a gente lutar e junto para a sua saúde e, e seu bem-estar. Gabriela, você falou, você disse que queria falar um pouco sobre essa questão do intestino, né? A ligação do intestino com a questão de feridas, o nosso bem-estar inflamatório. De fato, é o que a gente tem visto ultimamente, é a medicina estudar bastante essa questão do intestino a diversas funções do nosso corpo. Expliquei um pouquinho aí que você queria falar sobre isso. Esse é um assunto que toda vez que eu vou falar, eu chamo a atenção para o paciente seguinte. Como a gente tem muita informação hoje, a gente termina, né, indo para assim, parece que a gente está repetindo a mesma coisa. Então, eu não gosto nem mais de falar que intestino é o segundo cérebro.
Eu gosto só de chamar de atenção, eu que fui da área de cirurgia, como é que a gente tratava o intestino, né? A gente retirava uma parte do intestino, a gente tinha conhecimento sobre aquela parte da absorção do alimento, mas a gente não tinha profundidade, apesar de, gente, que intestino já é visto há muitos anos, tá? Hoje ele ganhou, vamos dizer assim, o foco, a evidência. Só que a gente não tinha, a gente não era ensinado, Leandro, a olhar justamente isso. Qual é a função? Qual é a participação? Qual é o... Então, assim, hoje veio o intestino como uma questão fundamental no paciente que você trata a pele. Então, quando você fala de pele, de lesão, de risco de lesão, quando você está falando de resistência insulínica, quando você está falando de paciente diabético, quando está falando de dermatite, seja o que você esteja falando, quando você está falando de um paciente que tomou um remédio e não se deu bem com esse remédio, você está falando de intestino indiretamente. E aí, esse intestino vai impactar esse cuidado em toda a questão ao longo do tratamento do paciente. E aí, o que, que eu falo sobre intestino? Aí, eu, de novo, vou voltar. Eu posso falar N coisas para o paciente, eu posso colocar N coisas que pode melhorar o intestino, mas vamos para a base. Qual o primeiro tratamento para você melhorar o seu intestino, que tem uma carga bacteriana enorme, onde bactérias ruins e boas convivem lá numa boa? E o que, que acontece? Um dia, pelo alimento errado, pelo estresse de vida que a gente tem, pelo ritmo de vida, pela falta de exercício físico, enfim, por N coisas, por um sono altamente desregulado, esse paciente começa a ter uma descompensação, e é isso que é uma desbiose, que está tão aí no nome. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou passar, esse meu intestino ele vai ficar friável, ou seja, aumentar, gente, a passagem para fora do intestino dessas bactérias e de fungos. E aí eu vou ter N repercussões na minha pele e no meu corpo. Só que para tratar o intestino, todo mundo hoje está nessa linha, né? Eu vou tomar prebiótico, vou tomar probiótico, vou fazer uso de glutamina, vou fazer... Não, vai para o básico primeiro. Quem não cuida do básico, aí eu comparo uma terra, um terreno, uma plantação. Não adianta você pegar sementes excelentes se você não trocar a terra, não colocar, irrigar essa terra, não ter uma boa pessoa lá para escavar e para plantar e que conhece. Então, quando eu lido com o intestino, tem lá um dos tópicos nossos, para os pacientes nossos de tratamento, a gente começa a conscientizar esse paciente de que esse intestino ele é importante, porque ele vai mudar, inclusive, o humor. Aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa, para você que está escutando. Quantos pacientes hoje vivem tomando antidepressivos e tem um ritmo intestinal irregular, não vai para o banheiro? E outra coisa, fazer cocô todo dia, gente, numa linguagem bem assim para vocês entenderem, não significa que seu intestino funciona bem. Então, assim, esse paciente poderia também estar sendo visto desse outro ângulo, que é isso que eu acho que a visão multidisciplinar, mas também interdisciplinar, ou seja, que se pode trazer. E aí eu vou falar de outro assunto ligando com o intestino, que eu falei agora dos probióticos, dos prebióticos. Tudo isso, gente, eu acho que tem o seu espaço. Mas eu chamo isso da cereja do bolo. Isso é o a mais. Isso é o que pode fazer aquele coisa boa, aquela coisa que vai trazer, que o paciente vai falar, poxa, doutora, realmente eu tô melhor. Mas não adianta. E aí você sabe muito bem que aí tá na onda dos suplementos. Eu encher o paciente de suplemento, eu encher. E aí o que, que vai acontecer? Eu só entro no viés do que é ruim. Porque aí esse paciente começa a ir para emergência, aí um hepato começa a ver, um infecto começa a ver, um cardio começa a ver, um nefrologista, aí começa a condenar algo que às vezes não é o próprio suplemento, é como ele foi usado. Então, você que está aí assistindo a gente, esse corpo, ele é interligado. Não adianta eu falar intestino, não falar de coração também. Não adianta eu falar de diabetes e não falar para o meu paciente, Leandro, que se eu falo para ele, se você tem diabetes, se você inflama da ponta do cabelo até a ponta do pé, o que, que vai acontecer? Você pode ter o quê? Um infarto. Você pode estar com insuficiência coronária ou cardíaca. Você pode ter um AVC. Você pode ter um comprometimento renal. Então, assim, esse paciente, ele começa a ter que ter noção do que é essa doença no corpo dele. E aí, olha como é importante eu falar para ele, vá para um cardio, vá para um vascular, vá para um dermato, porque eu não sou dermatologista, tá, gente? E aí, eu vou também chamar a atenção para vocês uma coisa, mas você não, o paciente fala, doutora, você não é dermatologista? Não, não sou dermatologista. E hoje, o que eu vivo é muitos pacientes me procurando após terem ido a 5 vasculares, 10 dermatologistas. Por quê? Porque hoje também a gente está muito focado, algumas especialidades, na questão estética e está tudo bem. É. Então as pessoas hoje não vão parar para ficar olhando ferida. Não vão parar para ficar, Leandro, limpando ferida 3 vezes na semana, avaliando para recuperar esse membro. Então, esse paciente, olha como é que ele vem. Ele vem assim, doutora, eu já fui em 10 médicos
e ninguém deu certo. Então, como é que ele compra a ideia mental dele? Eu tenho uma ferida e o problema é a diabetes. E a amputação é o que vai acontecer. Não adianta, é só esperar. Então, ele já fez de tudo. É o que eu falo na hora da conscientização da rede social. A sensação do paciente que chega para mim não é de um paciente virgem no sentido de tratamento. Ele já procurou N médicos. Só que quando ele vem para mim, ele já vem o quê? Tipo, ó, doutora, eu acho que não vai dar certo mesmo, não. A ferida não vai cicatrizar, é amputação, porque eu tenho diabetes. Aí no final ele termina com essa. E hoje o nosso papel é falar assim: não, você precisa se conscientizar da sua doença, de claro, de todas as coisas que podem acontecer com ela, mas que você tem um poder, como sujeito da sua saúde, de transformar isso. Eu fiz uma pós-graduação em diabetes com o pessoal, doutora Janice, que é professora da Santa Casa de Belo Horizonte, ela sempre dizia, quando a gente discutia muitos casos, é para voltar pro básico, né? Vamos voltar pro básico, porque às vezes as pessoas ficam tão eloquentes, não, faça isso, você quer. E aí você voltar pro básico, né? Os conceitos básicos do que é a fisiopatologia, a forma que o medicamento é entregue, etc e tal, como é que tá a vida da pessoa, às vezes questões simples, várias questões simples, por exemplo, em criança que diabetes tipo 1, e aí tinha um controle glicêmico, de repente o controle glicêmico não tá baixo, aí vai pesquisar a fundo, foi uma separação dos pais, aí a mãe já era mais cuidadosa, o pai já não tinha mais aquela, não cuidava de. Então, sim, são coisas que é extra, né, que a gente precisa entender, não é só uma consulta, não é só a prescrição, é como está sendo entregue essa prescrição, como é a qualidade de vida, é o básico, é o beabá. Se o feijão com arroz ele não é bem feito, não vai ter terapia mágica que vai dar certo. Aí volta para a grande vedete agora do momento, que eu sempre digo, que são as canetas, né? As canetas são medicamentos que inicialmente foram para o diabetes, inclusive estudos mostrando redução de pré-diabetes, enfim, feridas, etc e tal. Mas as pessoas querem algo milagroso, uma tecnologia nova, foi aquela a questão que você falou da televisão. Querem uma televisão de R$ 10.000 em uma casa que tá bagunçada. E vem com aquela expectativa muito grande, eu vou usar igual, eu vou usar o Ozempic, agora infelizmente as pessoas estão traficando Monjaro, que é um negócio assim muito esquisito, inclusive com aval de clínicas e colegas médicos, essa é a verdade, infelizmente. E aí vem com aquela toda expectativa positiva em tecnologia e não dá certo. Você falou, né? Não dá. Porque precisa fazer o que é o básico, precisa se orientar do básico, precisa tratar tudo, né? É um conceito mais amplo, como E você disse. principalmente, né, um dia eu fiz um vídeo falando do Ozempic, eu falei: "Meu Deus, que engraçado". Até vi um médico falando nisso, né, a gente começou a usar os medicamentos pelos efeitos secundários, e não pelo que ele foi projetado. Então hoje você não vê o diabético tomando Ozempic, você vê as mulheres que querem emagrecer. E ele não foi projetado para isto. A questão é que o diabetes tipo 2, principalmente, vem como uma síndrome metabólica, junto com a obesidade, com a hipertensão, que você sabe muito bem disso, com a dislipidemia. E esse paciente, então, precisa muitas vezes de ajuda. E esse medicação, ótimo, controlando e ajudando ele. Mas no final ele tornou um medicamento estético. Ético. E aí você tá dentro de uma questão, eu acho engraçado que às vezes você vai no médico pensando que você vai mudar uma medicação para uma melhor, e às vezes você tá tomando a medicação na hora errada. Eu já peguei vários pacientes tomando alguns hipoglicemiantes orais em horários errados. Então, assim, às vezes você ajusta isso. E uma outra coisa que eu também gosto de falar é que muitos pacientes perguntam assim: doutora, a senhora vai me prescrever um antihipertensivo? A senhora vai me prescrever um hipoglicemiante com insulina? Eu falei: eu vou, porque antes de qualquer coisa eu sou médica. Eu não vou conseguir fazer, Leandro, o seu papel como cardiologista, que é usar, assim, por exemplo, às vezes eu posso pensar em 3 drogas e você com uma você consegue, porque isso é o seu raciocínio de cardio, o seu aprendizado. Mas eu não posso pegar o meu paciente, deixar ele com a pressão de 17/10, 20/10, até que ele procure um cardio, que ele vá para você, que ele vá, faça todos os exames e você, até isso ele já está na emergência Sem com a dúvida. crise hipertensiva. Então, antes de tudo, somos médicos. E eu trago também uma coisa que eu acho que a gente perdeu ao longo do tempo, que é a ética. Então, quando eu recebo um paciente da minha área,
E sempre foi assim, inclusive na terapia intensiva, que a gente via que era um paciente que não estava cuidado na sua excelência, é muito mais fácil eu criticar o colega, meter o pau no colega, e eu não sei em que condições foi vistas. E eu também pode ser que esse colega errou, mas eu tenho que tratar esse paciente desse ponto para frente. Então, o que que eu faço? Às vezes eu pego o paciente e falo: olha, quantos colegas eu indico assim? Eu falo: eu gostaria que você fosse nesse paciente, nesse médico aqui, mas você pode escolher o seu. Mas é porque eu acho que ele vai ter uma visão sua parecida com a minha. E não que esse seu que você traz é errado. Porque a gente também precisa combater isso dentro. Nós médicos perdemos força ao longo da nossa história, porque justamente, talvez por ego, por não querer expor as nossas debilidades, que a gente começa a criticar o outro, em vez de se ajudar e eu te ligar. Eu vou contar um caso aqui de um paciente diabético que eu passei, que eu acho importante. Eu cheguei aqui um dia, eu cheguei na clínica um dia e o paciente pediu uma consulta com emergência, ela entrou no horário que a gente tinha lá de emergência, e quando ela chegou, a história da paciente é que ela estava internada no hospital público, pediu alta, teve alta, um pé diabético. E por quê? Porque ela entrou no hospital e ela não foi vista pelo cirurgião vascular e ela tinha uma indicação de amputação. Isso é a história da paciente, tá? Porque também é aquela coisa, tem a história dela, a história. Tudo bem, tá lá a história no prontuário. E aí eu falo, tudo bem, ela, doutora, e aí eu pedi alta porque eu não estava comendo aquele hospital, enfim, várias críticas. Fomos pro exame físico. Chegou no exame físico, Leandro, ela veio com o dedo necrosado e pendurado. Sabe quando já tá tão necrosado que tá só já desgrudando? E aí eu comecei a falar para ela, eu vou fazer um curativo aqui em você higiênico. Então peguei essa parte, realmente retirei e encaminhei ela imediatamente com o relatório para uma UPA, porque ela não pode voltar diretamente, né, para o hospital, ela vai primeiro para uma UPA. Recebo, uma semana depois, uma ligação da assistente do hospital social, que o médico pediu para ligar para mim, para saber, como ela tinha um contato, né? Eu sempre, meus pacientes têm um contato da clínica, o que tinha acontecido. E aí eu fiquei pensando, aí eu expliquei para ela tudo, eu falei, olha, dê o meu contato pro colega, peça para ele me ligar. Porque às vezes, imagine, ela, doutora, eu também não entendi porque ele me pediu para te ligar, se ele diretamente podia, né? São colegas. Gente, essa paciente, na verdade, N coisas podem acontecer nessa história de um paciente diabético. Ele pode ele mesmo se largar no caminho, ele não querer, ele tá resistente ao tratamento. Ele pode realmente ter tido uma assistência ruim. Ele pode falar uma coisa e ser outra, como nós médicos também. O importante é que a gente busque uma linguagem comum para ajudá-lo. E às vezes, essas intermediações, às vezes falar só, manda ver, porque o paciente foi tratado errado, isso é o que condena o paciente. Ele vai ser condenado ali. A gente tem um hábito como a gente tem o grupo de discussão dessa pós que eu fiz em diabetes, a gente tinha um hábito de discutir disciplinar e fazer justamente a gente precisa ter esse hábito de fazer cartas. Se você acha que aquele tratamento não está adequado, faça uma carta, prezado colega e etc, etc tal, aí você não precisa necessariamente deixar uma carta aberta, pode lacrar, ou entrega aqui para o cardiologista, para o endócrino, etc tal, minha avaliação inicial é mais ou menos essa daí, a gente precisa se conversar e de fato não se conversa. Não tem um hábito de conversar, precisa você direcionar, né. Por exemplo, tem algumas condições que é cardiológicas, reumatológicas, a gente precisa que o colega oftalmologista faça exame de fenda, né, que nem todo mundo faz, mas você precisa descrever: "Ó, preciso que faça avaliação de fenda, porque a gente quer avaliar o VIT, tal, que o paciente". E a gente precisa conversar, e aí fica perdido e é uma situação que, quando um colega, eu passei por uma situação positiva, e são várias as negativas, mas deixa eu falar só uma positiva. E em uma UPA, o colega ligou para mim, e eu fiquei assim feliz: "Olha, tô com uma paciente aqui que você viu, não sei o que, não sei o que lá". Qual é a situação? É uma paciente gravíssima, infelizmente hoje a gente chegou para mim com estenose mitral, assim, fugindo um pouco do tema, cirúrgica, e eu falei: "Ó, você cirurgia de urgentíssimo", mas a gente sabe que o sistema único daqui é bastante complexo. Ele falou: "Eu tô com uma paciente assim, assim, assado, com edema agudo de pulmão". Eu falei: "Olha, paciente grave, regula, porque não tem o que você fazer aí. Ela precisa de cirurgia de urgência". Infelizmente, essa paciente faleceu. Mas, assim, um cuidado, o zelo desse colega, né, de ligar para discutir, ele acabou, assim, surgindo uma situação de que sempre, às vezes, ele liga para até conversar sobre o que
tirar dúvida. Então é isso que a gente precisa fazer, precisa ligar para a doutora Gabriela, aqui nós tem um paciente, vou te encaminhar, eu acho isso, qual é a sua opinião? E a gente discutir o que é o melhor para o paciente, não é isso? E aí eu queria, no diabetes, lembrar de uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque aqui, como é conhecimento e informação, é sobre o sapato. O básico, né, o sapato. Porque a gente está falando de, né, de medicação, eu gosto de olhar também para a questão de Sandália, conscientizar o sapato. sapato adequado para o diabético. Porque, gente, eu vou falar de uma coisa simples, tá? A ida à praia para o diabético, ele tem que usar não adianta usar a havaiana, né, um chinelinho, porque a areia quente eles não sentem. Muitos já não vão mais sentir a temperatura. Então eu pego o paciente que queimou a sola toda do pé e volta com a sola queimada. Então, às vezes a prevenção está em coisas simples, nesses cuidados, mas não vai acontecer, não. A questão não é que vai ou não acontecer, é como eu não deixo que aquilo aconteça. E o sapato do paciente diabético, ele tem que ser um sapato que é o contrário do que as pessoas falam. A sola tem que ser mais alta e rígida, não é salto, tá, gente? Aquela sola única, né? Uma plataforma mais alta. Por quê? Porque a gente pensa até nisso, você caminhando e as topadas que você pode tomar. Então, essa sola mais alta, Leandro, e mais dura, protege. Então, não vai direto no dedo. Não é comprar sapato que é todo acolchoado por dentro. Aí você me fala, Gabriela, você é especialista em sapato? Não, eu tive que aprender isso, porque eu entendo que a gente, como médico, a gente tem uma palavra valiosa perante o nosso paciente. Então, não adianta a gente estar orientando, conduzindo o paciente para algo que a gente não sabe, porque a gente não vai passar valor. Então não, esse negócio de sapato, não, vá lá, veja um confortável, não, a gente precisa entender para explicar. Claro que, e aí, de preferência, após eu ajustar um sapato, você sabe que quando o paciente já tem lesão, tem um sapato que é feio, que é o Baruch, não sei se você já ouviu falar, ele é um paciente, porque quando o paciente está com a úlcera, gente, eu vou falar para você, Leandro, o principal tratamento o inicial, assim, vamos dizer assim, o que mais vai causar, vamos dizer assim, a melhora do paciente, sabe o que é? Não pisar. Não pisar em cima da lesão. Porque quando o pé, ele não tem muito tecido, não tem muita musculatura, você não tem muito colchim. Então, o que acontece? Quando você vai pisando em cima da lesão, é diretamente em cima do osso. Então, você vai fragilizando e lesionando ainda mais. Então, esse sapato, o paciente não quer, porque expõe ele. Porque é um sapato feio, é um sapato que ele é cortado ou fundo ou à frente, para justamente tirar a pressão ou do calcanhar, onde tem as lesões, ou na frente dos dedos. E aí a gente precisa entender um pouco disso para quê? Para quando o paciente precisar usar, a gente dá algumas sugestões, a gente ensinar ele, ó, faça assim, use desse jeito, compre um que o salto é igual para você não ficar mancando isso, evidenciar mais. Nesse período, use uma calça mais folgada. Então, a ideia é que esse paciente, quando ele chega, ele é orientado em todos os sentidos, principalmente em relação ao exercício físico, porque exercício físico é fundamental para qualquer paciente. E nos pacientes com diabetes, importantíssimos. E quando ele vem com a lesão, a gente precisa meio que negociar isso. Se ele vai ficar mais tempo, um pouco mais parado por causa da lesão e qual o momento exato de começar a retomar. Aqui você tinha me pedido para trazer um caso que me chamou muita atenção e que eu vou trazer esse caso de um desfecho positivo em relação à ferida, porque foi uma paciente que não queria amputar. São todos que eu consigo não amputar? Não, gente, não tem milagre, tá? É ciência. É o que eu digo para os pacientes. É só muita dedicação e a questão também do envolvimento do paciente no processo. E ela realmente não amputou. Só que depois que você tem uma lesão no pé diabético, a gente tem que falar das malformações, porque a maioria comete o osso e vai ter malformações. E o paciente às vezes já vem, não tem a úlcera, mas já tem a malformação que é provocada pela doença que afeta esses ossos. E esse pé desse paciente, se vocês tiverem a curiosidade, ele vai ficar com alterações mesmos, né? Inclusive ossos mais pontudos, vai aumentar o tamanho do pé, vai ficar mais largo. E aí o que acontece? Essa paciente não queria amputar de jeito nenhum. E a gente conseguiu realmente reverter. Só que depois essa paciente, ela precisa entrar no processo de reabilitação. Então o paciente, ele não pode ser só visto naquele momento com aquela doença, com aquele pé. Ele tem que ser conscientizado do início, do meio do processo e do fim do processo. E quando é esse fim, nunca, gente. O Dessa problema crônica, é né? esse. É porque a reabilitação, o que você vai investir na sua saúde, é sempre. E eu falo pro paciente assim,
Quando a gente está falando de hábitos de vida, o que é difícil, Leandro? Quando você fala de hábitos, sendo muito sincero, é que quando você fala de hábitos, nós, seres humanos, queremos o quê? Quantidade de dia. Faça isso por 10 dias. 10 dias eu consigo. Só que a gente não quer pensar isso a longo prazo, porque a longo prazo traz dor, traz sacrifício, está dizendo, meu Deus, eu vou perder. E aí é por isso que eu estou te dizendo, a proximidade do médico, do psicólogo, de quem cuida do paciente, vai fazendo ele ver que não é perda. Então vamos lá. Quando eu comecei a estudar os hábitos que curam, eu comecei a mudar os meus próprios hábitos, porque para mim era impossível falar de algo que eu não praticava. Eu tinha uma dificuldade imensa de beber água. Como é que eu ia ouvir de um paciente que ele tem dificuldade de beber água? E eu também tinha, a gente ia ficar olhando para a cara do outro. E aí eu comecei a trazer as estratégias que eu fiz para começar a beber mais água para ele. E aí a gente vai se ajudando. É hábito de vida. Eu não mudei a alimentação. Então, assim, hoje eu posso dizer para um paciente como é não comer pão, porque eu parei de comer pão. Então a gente vai começando também a aplicar na nossa própria vida para a gente ser o quê? Não, eu fiz, eu sei o que você está passando e eu acho que você vai conseguir. Entende? Então, hábito de vida tem a ver com isso. Não adianta você falar de exercício físico, você não pratica. Porque você não vai saber qual é a dificuldade de acordar cedo, ou chegar meio-dia, ou ir no final quando você já está exausto. Como é que você vai conseguir dialogar sobre isso com seu paciente se você é aquela pessoa que não faz isso? Então, hoje você precisa também saber sobre hábitos de vida, sobre a sua própria vida, para você falar para o outro daquilo que você conhece e não daquilo que você não conhece. E com certeza eu fiz aqui você estava falando, eu estava lembrando de mim, eu tô com 20 quilos mais leve, numa época que eu estava bastante quando a gente se conheceu, se cruzava nos hospitais aí, teve uma época que eu trabalhava de domingo a domingo. E era final de semana ou é sobreaviso ou passar paciente, enfim, quase não tinha, né, nada livre. E não ti e meus hábitos eram muito ruins. Aí aquela história de skin the game, né. Como é que eu vou falar se eu não faço atividade física, se eu me alimento mal, se eu não durmo adequadamente, se eu não bebo água. Depois que você começa a se transformar, não que a gente é 100% saudável, a gente não escapole, mas a gente tem que dar saber como é duro, né. Como você disse, não é 10, 20, um mês, etcétera, não. É mudança gradual do estilo de vida, é hábitos concretos, você tem que balizar. E eu digo sempre assim no consultório, eu faço negociações, vamos negociar. Você faz o quê? Não, mude por isso por enquanto você fica, aí na próxima aí mudou, mudei, pronto, agora vamos negociar outra coisa. Tire o refrigerante, a Coca-Cola normal para 1 a 0, aí depois passa para uma água de gás, porque não é com gás, então não adianta você ficar pedindo que a pessoa e uma das grandes queixas: "Ah, doutor, eu não vou mais no nutricionista, porque passa uma alimentação, eu não vou fazer aquilo, alimentação de fome". Ontem mesmo eu atendi um jovem, um adolescente que estava com sobrepeso, tem uma alteração, já pressão, síndrome metabólica, né, um jovem. Eu não atendo muito jovem, mas a família me pediu para que atendesse, orientasse para avaliação de atividade física. E aí ele estava sem um beabá, e é um problema, viu, pessoal, aí agora fazer uma observação, seja diabético ou não, nós temos um problema sério hoje dos jovens, porque não estão dormindo, não estão bebendo água, ficam até mais tarde em jogo, internet. Esse mesmo adolescente que está com síndrome metabólica, ele está com já insulina alta, está iniciando uma desglicemia, dislipidemia e hipertensão, e já está com gordura no fígado, 16 anos. Todos os hábitos ruins. E aí você precisa resgatar isso, a gente vai ter um grande problema, que os nossos jovens estão com hábitos ruins. Você tem percebido isso também, que a Ah, dificuldade aí eu tenho percebido e luto dentro da luta em minha própria casa. Lá casa, em né? casa é assim. E eu vou regulando, assim, com muita força mesmo a questão dos jogos. E eu queria falar um pouco sobre sono, de uma forma que eu conto para os meus pacientes, que eu também acho que vale a pena você ouvir. Sono, a gente não dorme para descansar, a gente dorme para reparar. Então a gente foi acostumado a achar que sono era para descansar. Então, claro, se eu sou jovem e viro a madrugada, o sonho do meu filho menor foi a felicidade dele é contar que ele um dia perdeu a noite. Ele tem 10 anos com os irmãos. Ele falou: "Ah, perdi a noite". Então, para ele, isso aí vai ser, vamos dizer assim, o corpo, gente, ele tem uma capacidade enorme de se né, construir, de se recuperar. Só que ao longo do tempo, não. E eu vou explicar com outro exemplo que eu gosto de falar. O sono, ele é para reparar. Então, quando a gente vai dormir,
A gente aprofunda o sono, porque justamente é como se desligasse os motores. Não faz xixi, não faz cocô, não bebe água, não faz digestão de comida, não pensa, não se estressa. E ele vai lá e faz as suas ações. Matar células cancerígenas, limpar o seu organismo de todo o estresse dos radicais livres que você liberou durante o dia. E aí você acorda recuperado, reparado para um novo dia recomeçar. Os homens da caverna chegavam lá, lutavam, pegavam alimento, voltavam e iam dormir, descansar, porque no dia seguinte ia ter luta de novo. A gente luta o dia a dia, se estressa ainda mais e não vai dormir, não vai recuperar. E isso é como se fosse o nosso lixo da casa. Tem 2 jovens aqui, né? E aí eles pegam o quê? Tiram o lixo da casa, bota no importa. O primeiro lixo, o lixeiro não passou, não sente falta, até chuta, sai da frente, empurra os 10. Agora imagine esse lixo acumulado ao longo da vida. A senhora não sai de casa. Então você, principalmente, vivencia muito isso. Mas doutor, eu não tinha nada. Eu era saudável, agora eu tô hipertenso, tô pré-diabético, né? Que ele fala muito. Tô tudo. Ou então, como é que fulano infartou? Não tinha Tinha nada. ótimo, meu Deus, não tinha uma doença. Saudável. Então, a gente precisa rever o nosso conceito de saudável e a gente também precisa rever uma coisa que mudou ao longo desse tempo, que se a gente não se atentar, que é a questão do estresse. Então, hoje são vários estudos em relação à maior doença, talvez, né, que assim, mais a população que tenha medo, que é o câncer, quanto a influência do estresse, principalmente da mulher, tem. Aí eu gosto também de tirar essa ideia, né, porque a gente é muito radical em tudo, Leandro, assim. Estresse só faz câncer? Não, gente, não é isso, né? É uma doença com muitas variáveis, inclusive muitas vezes a depender do câncer genética. Mas o que a gente tem falado é como essa doença todo mundo tem observado que tem aumentado. E aí a gente tem que começar a olhar para os hábitos, porque não é possível, não vem só. Então, é a alimentação, é realmente o estresse, é a falta do exercício físico. Então, hoje, cada vez mais estudos mostrando que a gente precisa trabalhar com isso. E aí, a gente também lá na clínica atende muito paciente com, a gente vai mudar um pouquinho, mas lesão oncológica, né, que não se trata com curativo, mas o curativo ajuda o paciente a passar pelo processo da cirurgia e da coisa. E em relação, voltando à questão do pé diabético, é que quando eu acho que você vivenciou isso, imagine para um pai ou para qualquer pessoa receber esse diagnóstico, né? Você tem diabetes. E aí, o que a gente pensa logo é no doce que nosso filho não vai comer. É na restrição, é na dor que ele vai passar. É aquele senhorzinho que chega pra mim, o filho fala, mas doutor, ele adora mingau, como é que eu vou tirar o mingau? Ele já tá velho pra não tomar o mingau dele. Então, assim, a gente começa a tem um livro que eu gosto muito, né? 2 livros da remissão, e esse livro da remissão radical eu acho fantástico. Ela não é médica, mas tem outro que é de um médico, que é a cura espontânea. Se um dia você puder ler, leia, porque eu acho que ajuda muito a gente. A gente precisa olhar que o diagnóstico também, muitas vezes, ele também traz luz. Vamos dizer, ele não é só a perda. Porque aquele diagnóstico está sinalizando você para alguma coisa que você pode mudar no seu caminho. E aí você pensa, poxa, aquela criança tem que ter um diagnóstico de... mas ela consegue. A gente consegue viver, a gente consegue criar hábitos e melhoras familiares, tá? Que vai mudar essa relação. E vai tirar esse peso de, eu sou diabético. Eu não como, eu não posso ir pra festa de aniversário. Meu Deus, coitado, né? Que a gente já pensa logo que é um coitado. E aí toda a família vai ter uma mudança. Eu não sei se você passou por isso, mas no dia que eu comecei a mudar os hábitos da minha casa, eu não mudei os meus, eu mudei da minha família. Certeza. Eu não como, meu filho ama pão. Só tem pão lá em casa uma vez por semana. Agora eu tô mais relaxada. Você tá vendo que não é 100% toda vez? Peito de peru, que a gente achava que era super saudável. Então, assim, a gente começa... Então, você e sua família vão ter que repensar os hábitos quando você recebe um diagnóstico desse. E por isso que é tão difícil. Porque o melhor da nossa história, né, com a medicina, que, querendo ou não, eu fui dessa época, era a relação com a medicação, com a cirurgia. Então, como é bom você chegar e falar pra você, Leandro, pra mim, né, que eu ouvia isso, você não passou por isso. Eu tenho pedra na vesícula, tira a vesícula. Eu tenho um problema, bora fazer uma cirurgia. Só que isso também é o que a expectativa do paciente, é que ele traga um problema e você dê uma solução que não dependa dele. Sim. Então, qual é a frustração de quem chega na sua frente?
um jovem, um adulto, é porque ele quer, Leandro, que você fale o medicamento que não vai fazer ele não infartar mais, o medicamento que vai fazer o coração dele ficar ótimo, mas ele não quer ouvir de você o que, que ele vai precisar mudar nele. E aí você, apesar de ser mais novo do que eu acho um pouco, também com certeza não vivenciou isso na faculdade. Então, hoje a gente está com pessoas que vão para a rede social falar de alguma coisa e a gente sente isso porque a gente está numa mistura de um focado muito na medicação, do outro que também só fala do estilo de vida. E aí não adianta. Não adianta. Aí o que, que o paciente está? Ele está perdido. E é Perdido. ambos, são É. ambos. Você não pode pegar um paciente infartado, com insuficiência cardíaca, diabético e não usar a medicação nele. Mas você também não pode só usar medicação, porque você não vai ver a melhora da doença dele. Exatamente. Então, assim, a gente passeou aí falando sobre o pé diabético, né? A importância da prevenção, a importância do cuidado, a Falo. importância de estilo de vida, né? Do procurar uma assistência multidisciplinar e de mensagem aí final, o que você deixaria para as pessoas que estão aí nos assistindo em relação ao cuidado com lesões, né? Lesões de pele, tendo ou não úlcera por diabetes. Qual é não, essa mensagem eu não posso deixar de passar para quem está assistindo a gente. Procure uma clínica especializada em lesão de pele. Essa é a mensagem que eu gostaria. A dermacura, pode ser a dermacura ou não, porque o nosso foco não é a dermacura só, é a conscientização, mas isso vai mudar, vamos dizer assim, a condução do seu caso. Não tenho dúvidas disso. Não é procure um especialista, é procure uma clínica especializada no cuidado do paciente com lesão de pele. Porque às vezes a gente também procura só focado na ferida e não vai ter resultado. Então, para mim, essa é a mensagem principal para você que está aí. E não deixe, vou roubar a segunda, não deixe as coisas piorarem. Não procure só quando não tiver mais jeito. Procure desde o início, porque às vezes uma boa orientação vai mudar o rumo da sua história. E onde a gente acha a doutora Gabriela? Em rede social e consultório? Diga, pode, fique à vontade aí. Dermacura, né? Eu sou a médica da Dermacura de Salvador. A gente tem uma Dermacura também em Feira de Santana, tá, gente? Então, lá também tem médico especializado, doutora Natália, doutor Gustavo. Então, a Dermacura aqui de Salvador fica no Cidade Jardim, aqui perto, inclusive. No Centro Médico Christian Bernard. E nas redes sociais nós temos, né? Dermacura Curativos, @Dermacura Curativos e @doutora Gabriela Kruszewski. Então, é nesses lugares que vocês vão conhecer não só sobre a clínica, não só sobre mim, mas principalmente sobre um cuidado adequado do paciente que tem lesão de pele. Doutora Gabriela, muito obrigado por estar aqui com o podcast Saúde em Pauta. A gente vai deixar só um aberto para você voltar outras vezes para a gente conversar sobre outras lesões e sempre estar atualizando, porque a gente é uma doença crônica, uma doença que não tem cura e a gente precisa conversar sempre sobre esse tema que é extremamente prevalente na nossa sociedade. Agradecer a você e muito obrigado por ter vindo. Agradecer a vocês aí por esses minutos aí assistindo a gente e até breve no podcast Saúde em Pauta e nos acompanhe aí nas redes sociais, em nossas redes sociais. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.